Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Essa semana nós daremos destaque aqui ao Cerrado. No Repórter Rural, o jornalista Roberto Camargo mostra o bioma da região, o aproveitamento na agricultura e as ameaças a algumas espécies e ao solo. Vamos falar também de uma variedade de soja com um desempenho acima do esperado. Você vai conhecer a história do lendário companheiro do sertanejo, o boi carreiro. Vamos mostrar esses animais e suas múltiplas funções em trechos do documentário Boi Carreiro, da Savana Filmes. E tem mais! As frutas do Cerrado são destaque na culinária e viraram a sensação em muitos pratos saborosos. O programa está imperdível, fica com a gente, o Agronacional está só começando! O jornalista Roberto Camargo traz agora para a gente as riquezas do bioma cerrado, os produtos do extrativismo e faz um alerta para os riscos de não preservar as espécies, o solo e a água. É a primeira reportagem da semana do nosso Repórter Rural. Nada menos do que 2 milhões de quilômetros quadrados, quase um quarto de todo o território nacional. Essa é a área ocupada pelo Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Cobre quase toda a região central do país e partes do norte, nordeste e sudeste. A diversidade do ambiente se reflete na diferenciação cultural de povos e comunidades tradicionais com suas próprias formas de organização social. Indígenas, quilombolas e povos do Cerrado ocupam os territórios, vivem dos recursos disponíveis e transmitem conhecimentos e tradições para os descendentes. Felipe, qualquer pessoa aí dos seus 40, 50 anos, quando ouve falar de Cerrado, já tem uma ideia mais ou menos pronta na cabeça, aquela coisa que vem lá das aulas de geografia e tal. Mas queria começar essa conversa com você te perguntando, é possível caracterizar de um modo geral o Cerrado, apesar de toda a diversidade? O que é o bioma Cerrado? O que permite a gente defini-lo assim? O que faz com que ele seja assim, Felipe? Eu quero expandir um pouco essa visão geral que as pessoas têm do Cerrado, achando que nós estamos falando de um bioma só com árvores tortas, seco, né? Não, o Cerrado é muito biodiverso. Nós temos diferentes paisagens que saem das florestas úmidas, como nós estamos aqui agora, com florestas secas, né, o cerradão e a mata seca. Temos as savanas, né, que são aí é onde estão as árvores tortas, é onde está aquela parte que não é ligada com água, né? E temos os campos, que são inúmeros, né? Os campos rupestres são maravilhosos, com uma distribuição de espécies muito grande. A gente está falando de um bioma que a gente tem 11 fitofisionomias ou tipos de vegetação diferentes, desde campo, né, que dominado por gramíneas, é uma área aberta, até florestas, onde você tem um ambiente como esse aqui, que é florestal, o componente arbóreo mais presente do que outros componentes, né, da vegetação. E essas 11 fitofisionomias fazem com que o bioma tenha alta heterogeneidade ambiental, ou seja, tipos, né, de ambientes diferentes. E isso confere alta biodiversidade para o bioma Cerrado, que é comparável a outros biomas, né, que ocorrem no Brasil. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Esse é um dos versos mais famosos de Nicolas Ber, poeta cuiabano radicado aqui no Planalto Central. A vegetação rasteira de arbustos e árvores com troncos retorcidos pode não ser algo assim exuberante como uma grande floresta, mas guarda um tesouro inestimável. É aqui o berço das águas do Brasil, cenário que impressiona pela diversidade vegetal, animal e geológica. Um convite para apreciar paisagens de tirar o fôlego. Tamanha riqueza e diversidade têm uma explicação. A capacidade das plantas e dos animais em se adaptar às condições do solo, do relevo e principalmente do clima do Cerrado, que tem um aspecto dominante em todas as suas paisagens. O Cerrado tem uma característica muito marcante, que é a sazonalidade climática. Aqui no Cerrado, a gente tem uma precipitação média anual que varia de 1.200 a 1.800 milímetros. Ou seja, a quantidade de chuva por ano.
E ela pode ser, quando você olha esses números, pode ser muito próxima a outros biomas. Mas o que acontece é que essa chuva, ela cai num determinado período, que a gente chama de período chuvoso, que dura 6 meses, e a gente tem um período seco, que dura outros 6 meses do ano. Então essa diferença, a gente tem um período seco e um período chuvoso, isso caracteriza muito o Cerrado, além de outras características, mas essa é muito marcante, o que torna esse bioma sazonal, que a gente fala. E tanto as plantas quanto os animais que ocorrem aqui naturalmente tiveram que se adaptar a essa sazonalidade climática. Nós temos uma época seca bem definida e temos uma época chuvosa que chove aqui quase 1,5 metro, né, todo ano. Então tem muita água no Cerrado, é fundamental para que esse bioma seja do jeito que é. E é desse jeito que aprendemos a conhecer o Cerrado nas suas mais diversas expressões e alternativas de aproveitamento econômico. Os produtos dele extraídos são bastante valorizados, principalmente pelo toque nativo e artesanal que agregam. A gente comercializa castanha de baru, polpa de pequi, óleo de babaçu, méis, né, de abelha nativa, de abelha Europa, cagaita, mangaba. Então esses frutos todos são processados nos estados e eles vêm aqui para Brasília pronto para a gente comercializar. Aqui é, na verdade, um centro de distribuição da agricultura familiar, né? E tudo produzido de forma responsável, respeitando, né, o universo, respeitando os animais. E a gente, assim, é importante também porque a gente sabe que a gente está levando um alimento de qualidade para os consumidores, porque eles são produzidos de forma responsável, né? Povos tradicionais que vivem do extrativismo têm forte identificação com o ambiente do Cerrado, valorizam suas raízes e se unem pelo trabalho para fortalecer as comunidades e preservar o imenso bioma. Eu sou, então, do Médio Meado em Maranhão, eu sou quebradeira de coco e eu vim para Brasília para estudar um pouco mais e no período que eu estava estudando, foi bem quando o projeto da Cooperativa Central do Cerrado foi montado e eles descobriram que eu estava aqui, me convidaram para trabalhar, né, na cooperativa e eu estou aqui até hoje. E assim, eu sou muito orgulhosa de trabalhar aqui na Central do Cerrado porque por causa da minha história, né? Eu sou filha de cooperados e aí então assim, eu sinto orgulho disso porque de qualquer forma eu estou ligada com a minha comunidade, né, com o meu povo, com as famílias, né, que são de comunidade tradicional. Então eu acho que isso me faz ter orgulho de trabalhar aqui. Apesar de toda essa riqueza, o Cerrado enfrenta hoje um grande desafio. O avanço das monoculturas agrícolas representa uma ameaça ao bioma. Nós temos uma grande disputa pelo solo do Cerrado, pelo clima do Cerrado, que é a agricultura, né, que nós precisamos para nos alimentar, e ela está com isso fazendo com que algumas áreas de Cerrado desapareçam. Isso é oriundo da nossa ocupação do bioma, da ocupação do Brasil. O potencial do Cerrado para produzir alimentos é imenso, mas explorar isso da forma errada só leva à degradação do solo e da água. Adotar práticas agrícolas adequadas a esse bioma é o caminho para preservá-lo. No próximo programa, a gente continua acompanhando o jornalista Roberto Camargo, que vai falar ainda sobre o uso de áreas do Cerrado para agropecuária. E a gente segue agora falando de soja. A Embrapa ajudou em uma pesquisa que gerou uma variedade de soja muito mais ativa. É a chamada soja BRS 5980. Quem já testou disse estar satisfeito com a produtividade e a precocidade da soja, que tem um desempenho excelente no mercado. Confere aí. A Embrapa está trazendo para o sistema produtivo a BRS 5980i Pro, uma variedade de soja precoce. Ela tem resistência ao nematóide de cisto, 4 raças, as principais raças que afetam a cultura aqui no Cerrado brasileiro, e ao nematóide de galhas meloidógene javanica, que é o principal nematóide que afeta a cultura do milho. É uma variedade que vai trazer uma grande vantagem para aquele produtor que quer fazer safra de soja e safrinha de milho ou safrinha de algodão. Uma variedade com alto teto produtivo,
e muito precoce. O material médio de 100 dias, 105 dias, aqui no Planalto Central, e no Mato Grosso, material com 95 a 100 dias, Mato Grosso e Bahia. É uma variedade que traz essas características que a Embrapa sempre busca, que é a defensividade contra nematóides. É um material também que traz muita sanidade foliar. Portanto, é uma variedade, a BRS 5980 e Pro, que chega ao mercado para atender precocidade, produtividade, safrinha, dando sustentabilidade ao negócio do produtor. Aqui na fazenda nós estávamos com um grave problema de nematóide, presença de cisto raça 3 em vários campos, e com o plantio de várias cultivares nós não conseguimos obter o resultado que tivemos na 5980. Foi muito bom o desempenho da variedade na nossa região, porque a gente teve uma colheita agora, como está colhendo aqui, a gente está tendo uma produtividade de 80,6 sacos por hectare. Então ela teve uma senescência uniforme na região. O nematóide a gente nem sentiu nada, foi perfeito, por mais que tivesse uma estiagem no começo do plantio, teve uma seca grande aqui na região em torno de 10 dias, a gente teve um desempenho excelente, depois tudo que a adubação que a gente fez, ela correspondeu muito bem na área, e devido a isso a gente escolheu a 5980 para aumentar a nossa região e temos o intuito de aumentar futuramente. Para o nosso sistema de produção foi excelente a implantação da 5980, porque a gente conseguiu o fechamento do ciclo em 107 dias e conseguindo cumprir o prazo da implantação do milho semente, que já vai ser implantado na próxima semana, com uma excelente produtividade, e era tudo o que nós esperávamos para a implantação de uma outra cultura no prazo determinado. Então é uma soja com desempenho excepcional e com a Embrapa, com essa pesquisa, nos ajudou muito e solucionou um problema que estava presente há vários anos na fazenda. Hoje sempre na palavra sustentabilidade, e aqui queremos reiterar a importância que a Embrapa dá à questão da sustentabilidade. Não é importante uma soja produtiva, é importante uma soja que seja produtiva e que deixe margem para o produtor ter sustentabilidade no seu negócio, continuar a sua atividade de produção de alimentos tão nobre para o nosso país e para a humanidade. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha a história do chamado boi carreiro. Você vai ver ainda que a cagaita, a pera do cerrado e o cajuzinho do cerrado são as frutas do momento. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Passa boi, passa boiada. Quem já não cruzou nas estradas do interior com os animais levando carroças? A carga pode ser pesada, mas o boi segue firme e amigo do carreiro, que sempre tem orgulho de falar do animal. Pois é isso que a gente assiste agora no primeiro trecho do documentário Boi Carreiro, gentilmente cedido pela Savana Filmes. Ah, o velho boi carreiro, o lendário companheiro da roça, obra-prima do campo, um presente de Deus ao sertanejo. Um guerreiro, um bravo, destemido, coração de leão. O boi de carro é prudente, não se abateu com a evolução dos tempos. E mesmo velho e cansado, ainda respira o cheiro do orvalho no sertão. Se mantém no serviço da roça, suspira a poeira do tempo. O boi carreiro é um sujeito de coragem, garboso, um sábio. Basta uma ou duas lições, o resto é com a vida. O boi, ele é muito mais feliz do que um de nós, porque ele não tem mágoa. O boi não tem mágoa.
Você judia dele, você ferrou ele, às vezes bate na cabeça dele, e você chega lá perto dele, ele lambe sua mão. O boi não tem mágoa. E nós somos rancorosos, cheios de mágoa. O ser humano é rancoroso porque eu sou rancoroso. Você é rancoroso, ele também é, o outro também é. O boi não. Ele sente bem da gente estar ali mexendo com ele, cangando ele, carregando com ele, andando com ele. Ele sente feliz daquilo. Eu acho que não tem muito ser humano que não é igual a um boi. Tem muitos boi que ama a gente mais do que um ser humano. O boi, quando ele é amigo da gente, ele não dá um coice na gente, ele não dá uma cabeçada na gente. Então, se você bater muito, judiar, ele enfesa, ele estressa também. Porque ele tem sangue, né? E o sangue dele também esquenta e fica com raiva. O boi carreiro, este sujeito simples, crescido no mato, é parte fundamental do avanço da civilização humana. Foi o boi carreiro quem suportou o peso da evolução dos tempos. Afinal, seu porte vigoroso e suas passadas fortes e cadenciadas ainda conduzem o velho carro de madeira rústica pelas terras infindáveis de matas e espigões. Não há como separá-los. Um é parte do outro. Quando se atrelam, formam a liga. As juntas se unem ao carro e dão origem a um dos mais nobres patrimônios do universo rural. Era um fazendeiro, aí ele tinha um terreno grande. Aí a família foi crescendo, ele foi ficando apertado. Aí ele resolveu falar, vou vender isso aqui, mulher, e nós vamos para a cidade grande lá, ter uma vida melhor. Aí quando ele chegou lá na cidade grande, as mocinhas dele foi crescendo, não estavam obedecendo nele, nem o filho, nem ninguém. E a velha dele começou a usar pintura para tudo enquanto é lado, cabelinho bonito, unha pintadinha mesmo. E o velho foi ficando perturbado lá, falou, nossa senhora, não aguento essa vida da cidade não. Ele falou, vou voltar lá onde eu vendi meu corpo para me ver lá a minha morada, lá como é que tá lá. Chegou lá, a casa já tinha caído tudo. Aí ele falou, eu vou lá debaixo da paneira velha para me ver. Aí chegou lá, achou o resto do carro velho lá debaixo da paneira lá. Chorou um bocado lá debaixo da paneira, naquele resto de carro velho lá. Aí depois ele fez uma música lá para ele lá, eu não lembro direito como é que é não, mas eu sei que fala no carro velho debaixo da paneira abandonado. Aí foi preciso vender o sítio, acabar com tudo e vender meu gado. A mulher começou a usar pintura, cruz credo, Ave Maria. Ficou com medo da mulher, né? Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo. Nós numa brincadeira lá dentro da cozinha, lá em casa um dia, e aí ela ficou nervosa, ela é nervosa, ela é nervosa, brava mesmo. Então lá ela pegou e falou, ela me chama de Barquiara. Se o Barquiara não largar esses boi, ele tem que largar ou eu ou os boi. Falei, não quero não, eu quero ser dois. Não, mas eu não aceito mesmo. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, não pode ser 6 duas, eu sei o carro de boi? Não, é só eu sou os boi. Falei, então foi com os boi mesmo. Porque mulher toda a banda tem, e boi eu tenho só aquele lá, como é que eu faço? Não posso ficar sem dinheiro não. Mas não foi, isso não foi brincadeira não, foi original mesmo. No próximo programa, nós vamos conhecer a história da tração animal e saber como o boi é domesticado para o arado do chão.
Mas agora a gente descobre o destino das frutas do Cerrado na cozinha da região. Tem receita com peixe na telha, prato com salada e uma sobremesa de arroz doce só com ingredientes do Cerrado. Além de serem ricas em nutrientes, essas frutas podem também ser uma opção para começar um negócio, hein? Dá só uma olhada. Numa hora dessas, eu queria que a televisão transmitisse cheiros também para vocês sentirem o aroma sensacional que está aqui. A gente está no laboratório de dietética da Faculdade de Nutrição da UFG. O pessoal está preparando um peixe na telha, uma salada e um arroz doce, todos com ingredientes típicos do Cerrado. Eu já estou pronta, coloquei a touca preparada para conferir. Vamos lá? O peixe na telha, prato tipicamente goiano, ganha um toque diferente com as cagaitas. E que tal calda de pera do Cerrado na salada? Bom, a pera do Cerrado, no caso, o grande diferencial dela é, na verdade, a textura, o paladar. Frutos do Cerrado, tipicamente, eles têm um sabor mais voltado para um lado ácido, né? Eles são doces também, mas esse ácido ele proporciona ao mesmo tempo um pouco de azedo, né? Assim como a pera do Cerrado, o araçá tem um pequeno azedo no final, combina muito bem com vegetais, assim como o vinagre, que a gente tem esse azedo também, a gente coloca ele. O arroz doce vem amarelinho e acompanhado do cajuzinho do Cerrado. Bom, no arroz doce de diferente vai o açafrão da terra, que não é um produto nosso, goiano, mas ele ficou regionalizado, porque a gente tem uma produção muito grande em Mara Rosa, então a gente usa pela questão sensorial, dá um sabor, um toque diferente na receita. Tem a compota de cajuzinho também, que é servida junto com esse arroz doce e traz um sabor muito especial. Tudo isso está num livro de receitas e é resultado de pesquisa científica. Sou professora Raquel Santiago, da Faculdade de Nutrição aqui da UFG. Bom, esse projeto que nós desenvolvemos aqui, ele agora na verdade está se encerrando, é um projeto que começou em 2013, numa demanda vinda do Ministério do Meio Ambiente, onde nós tínhamos como objetivos principais trabalhar uma tabela de composição nutricional de alimentos da biodiversidade brasileira, desenvolver ferramentas e estratégias para a criação de políticas públicas que incentivem a conservação dessas plantas pelo uso, e uma das estratégias, além das políticas públicas, foi o desenvolvimento desse livro de receitas que vocês viram a gente trabalhando com eles aqui um pouquinho hoje, né? E esse projeto é um projeto que faz parte de um projeto bem maior, um projeto internacional chamado Bioversity for Food and Nutrition, que aconteceu simultaneamente em 4 países de grande biodiversidade: o Brasil, o Quênia, o Sri Lanka e a Turquia. Tem o potencial e a descoberta culinária em que cada um pode brincar na sua casa e fazer, basta misturar sabores, e para isso a gente teve um parceiro essencial nesse projeto, que foi o Instituto Federal, né, onde professoras gastrônomas do Instituto Federal desenvolveram todo esse material conosco, a professora Rebeca e a professora Selena, onde nós tivemos várias situações de degustação, de sentir os sabores, de identificar aonde esses ingredientes poderiam participar de uma forma equilibrada e que a população aceitasse melhor, sem ser um choque, já que se perdeu, né, durante os anos o consumo desses frutos nativos, se perderam para as exóticas. Meu nome é Selena, eu sou professora no Instituto Federal, no campus Goiânia. Mais especificamente, eu atuo no curso de Técnico em Cozinha, na modalidade EJA. O projeto BFN é um projeto que surgiu de fazer com que as populações usassem os frutos que são tidos como inferiores. Hoje em dia a gente quer a uva importada, a pera argentina, enquanto frutos maravilhosos como a cagaita, o buriti, terminam que ficam para segundo lugar. Tem até uma história interessante que uma vez eu pedi para os alunos trazerem cagaita para uma aula para a gente fazer uma preparação, e a aluna pôs a mão na cintura e falou assim: uai, mas isso é coisa de dar pro gado. Não, isso não é coisa de dar pro gado, isso é coisa da gente comer e comer bem. Como o Cerrado tem uma riqueza de subsolo muito importante, a gente consegue ter concentração de alguns minerais de uma forma muito interessante. Como os nossos frutos têm cores, no Brasil de modo geral,
muito intensas, também a gente consegue ter aí uma concentração de algumas vitaminas, né, de alguns compostos que são realmente formadores de cor, como compostos fenólicos, por exemplo, que teriam ações funcionais no organismo, então eles são sim bastante nutritivos. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco para o campo, voltar um pouco para o cerrado. Eu não sou daquelas que a gente, vamos destruir a indústria, nada. Nós vivemos num mundo tecnológico, a gente tem que aprender a casar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos pegar esses frutos, vamos inovar com eles, vamos fazer novas produções, porque quando a gente perde um ingrediente, quando a gente deixa esses ingredientes sumirem, quando o cerrado some, esses ingredientes somem junto com o cerrado, é muito empobrecedor culturalmente. Nós somos aquilo que nós comemos. É engraçado a gente falar assim, o goiano, nós somos o povo que come piqui, o que a gente come nos une. Então, uma maneira de trazer essa cultura de volta, de alimentar isso de novo, de estar integrado no completo, no meio, mas ao mesmo tempo ter o direito de sermos nós mesmos. E parte do que faz um povo é aquilo que ele come. Talvez seja o mais básico da cultura, porque todo mundo come. Chegou a hora, esse é o melhor momento. Vamos experimentar, gente? E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos o nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!